Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, grande e poderoso em todo o tempo. Aquele que nos chamou, aquele que nos capacita, aquele que nos direciona. Eu quero, nesse momento, que muitas vezes se torna um momento de responsabilidade, porque mensurar alguém de tamanha importância em seu ministério e em sua vida é algo que muitas vezes nos pesa. E todas as vezes, em todas as convenções, eu penso o que eu falo, como apresentar, né? Mas eu aprendi que todo cristão, ele precisa estar pronto para morrer e pregar, fazendo a vontade de Deus. E eu tenho referências de alguém que está sempre pronto para entregar aquilo que tem e tudo que tem pelo reino e pelo evangelho. E nós, como igreja, como instituição de Deus na terra, nós temos alguém que podemos sim mensurar sobre esses princípios de liderança, de alguém que se posicionou não para seguir passos de um sistema, mas para seguir passos do reino, para seguir passos daquele que é e que era e que virá, para fazer simplesmente a vontade de Deus. E eu quero que você receba com a maior salva de palmas o nosso presidente, pastor Rinaldo de Gílio. Aleluia. Boa noite, igreja, a paz seja com todos. Amém. Cristo nos une. Olha, gente, esse aqui é o púlpito da nossa igreja, mas hoje eu vou pedir para colocar outro púlpito, porque eu acabei de receber um presente aqui. Traz o púlpito novo aqui, ó. Põe o outro novo. Esse e o acompanhante aqui, você não sabe. Sabe quem está doando esse púlpito aqui para nós? Para mim, pastor Messias de Calcaia do Alto. Você pode aplaudir Jesus pela vida dele? Olha que coisa mais linda. Eu vou fazer um jabá aqui, ó. Você pode adquirir, encomendar ele. Cadê o pastor Messias? Cadê o pastor Messias? Vem cá, pastor Messias. Olha, ele me honrou, não pode deixar de honrar esse homem de Deus. Olha que coisa linda, pastor Messias. Como que faz uma pessoa ter uma igreja, ter uma família global, ter um púlpito desse? 940228653. Pastor Messias. É fácil, ó. Você pode ir lá, ele vai estar lá fora depois do final, né? Mas esse homem bonito aqui, Deus abençoe. Eu estava pregando na igreja do pastor Messias, lá em Calcaia do Alto, e aí eu olhei assim o cuidado da igreja, as paredes, eu falei, nossa, que púlpito bonito. Ele falou, fui eu que fiz, né? E aí hoje eu fiquei sabendo que ele trouxe aqui, então eu já vou usar. Deus abençoe. Aplauda Jesus pela vida do pastor Messias. Deus abençoe no nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, estou muito feliz aqui de estar com vocês nessa noite e poder ter a responsabilidade de trazer a palavra para os príncipes e as princesas do Senhor. E eu fiquei tão emocionado de receber aqui o pastor Diego Menin, que eu esqueci de colocar o meu microfone, aquele microfoninho assim, ó, que eu ia querer ostentar hoje, ó, e eu acabei esquecendo, né, de colocar. Vai no improviso. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41. Versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: mas tu,
ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu filho, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão, e aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, e te tomo pela mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudo. Amém? Coloque-se na presença do Senhor, levante as suas mãos e adore ao Senhor nesse momento. Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, venha, Senhor, sobre nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui neste auditório, como é no céu, Pai. Venha falar aos nossos corações, e que não seja eu, mas seja pela instrumentalidade da sua voz, e com palavras proféticas eu possa liberar para o teu rebanho, para a tua igreja, para o teu povo, Senhor, aquilo que lhe apraz, aquilo que lhes deseja, pois sem ti nós não somos nada, e não podemos nada. No nome de Jesus assim eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar no nome de Jesus. Há aproximadamente 2 meses atrás, o pastor Fabinho, eu dei uma incumbência para ele como secretário de comunicação, de nós lançarmos aqui o nosso projeto de vida para o ano que vem. E ele disse assim: e qual é o tema? E qual é o tema? E qual é o tema? Porque nós queríamos mandar para a gráfica, para ter aqui já pronto para vocês o projeto de vida já do ano, para ser feito no final do ano. E ele me perguntava o tema e eu dizia: peraí, tem que brotar do Espírito, né? Tem que brotar do Espírito. E eu não sei o que o Espírito de Deus ainda quer, porque a gente sabe que 1% da mensagem é inspiração, e 99% é transpiração. Então primeiro a gente recebe uma inspiração, uma fagulha, e depois a gente começa a cavucar para saber o que o Espírito Santo deseja para nós nesse novo ano. E aí faltava uma semana para a convenção, e aí já não dava mais tempo, mas aí eu dormi, e aí eu tive um sonho naquela noite, e pela manhã o Senhor me deu a palavra, e deu, baseado nesse texto, sobre vivendo as promessas de Deus. Então 2024 nós vamos nos preparar para viver as promessas de Deus. Quantos aqui querem viver as promessas de Deus? Olha, eu comecei a procurar na Bíblia, e comecei a ler a palavra, e de tentar descobrir o que os homens de Deus tinham. Muitos deles não tinham nada, eles tinham apenas uma palavra. E eu me deparei que muitas vezes na Bíblia também Deus mandava uma palavra para alguém, e aquela situação desse alguém, ele estava sem a sua terra, ele tinha acabado de ser tomado o seu povo, a sua possessão, eles viviam momentos muito difíceis, e aí vem a palavra profética ao encontro do coração de alguém que um dia foi chamado, o coração de um dia que alguém entregou sua vida ao Senhor e fez uma aliança com o Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite que o estado que você está vivendo agora não reflete o propósito e o plano que Deus tem na sua vida. Eu quero dizer para você que se está bem pode melhorar,
Mas eu quero dizer também que se piorar, é sinal de que na tua fraqueza, Deus vai levantar a força dele sobre a tua vida. E aí eu comecei a ver o que a pessoa tinha, né? E quando o Senhor foi chamar Moisés, ele perguntou: o que você tem? Ele fala: eu tenho um cajado. Ele falou: com esse pedaço de pau. Você já imagina um cara enfrentar um exército com um pedaço de pau? É com isso que eu vou usar. Quando ele chega na casa da viúva, o profeta fala: o que você tem na sua casa? Não tenho nada. Não, tem alguma coisa. Eu tenho um pouquinho de farinha, eu tenho um fio de azeite, eu tenho isso daí. Quando ele chega na casa, o Senhor chega na casa da outra viúva, é a mesma coisa. O que você tem? Olha, só um pouco de azeite. Ele falou: então entra lá no seu quarto e pede emprestada as vasilhas para os seus vizinhos, e entre e fecha a porta. E o grande segredo da multiplicação aí não era o azeite que tinha, mas era a quantidade de vizinha que ela tinha, a quantidade de network, a quantidade de parceiras que ela tinha. Porque você imagina, você vai na tua vizinha e fala assim: você empresta a sua panela para mim? Ela vai te prestar? Depende, né? Se ela for uma vizinha boa, empresto. Eu vou emprestar, vai voltar. Mas se ela é uma vizinha ruim, você acha que ela vai emprestar? Não vai. Então, o que definiu o tamanho do milagre foi a quantidade de vizinhas e a quantidade de bons relacionamentos que ela tinha naquele lugar. Então, o Senhor, Ele não precisa de muita coisa para fazer, Ele só precisa de um coração voluntário, um coração amoroso e um coração disposto a servir, dizer: eis-me aqui, Senhor. E a gente vê que nós temos um Deus que é o Deus socorro presente no dia da angústia. É o Senhor que Ele é o Deus que é socorro no tempo da adversidade. Tem um vídeo que me marcou muito, que rodou as redes sociais. Um caminhoneiro que começou a pegar fogo o seu caminhão, e ele do outro lado da rua, e ele começa a clamar, e ele fala: oh meu Deus, olha o que está acontecendo, eu não aceito isso. Ele começa a invocar o nome do Senhor, e de repente começa a chover, lá no lugar árido, lá num lugar ensolarado. Deus mandou chuva para apagar o fogo do caminhão. Sabe por quê? Porque alguém clamou. Um outro vídeo que também chamou muita atenção: uma criancinha nasceu morta e colocaram no peito da mãe, e ela com a hack, com aquela anestesia, ela começa a dizer assim: não, Senhor, o Senhor deu meu filho, é para minha alegria, não é para ele morrer. E ela começou a clamar, e aquela criança começou a chorar, ressuscitou. Então existe a diferença entre clamar, e eu vou pedir aqui, manda ver aí, varão. Então, vem cá, pastor Vantuil. Você tem os cabelos bonitos, brancos como a neve. Então parece Jesus, é igual o meu aqui, ó, cabelos brancos. Fica aí, ó, fica assim, ó, aqui, ó, vem mais para cá, assim, ó. Vamos fazer, fica assim, virado para cá, assim, para cá, assim, isso. Então aqui está a pessoa do Senhor, né? Então a Bíblia fala: todo aquele que invocar será salvo, todo aquele que clamar, né? Então, invocar ao Senhor é assim: oi, Senhor, tudo bem? Pai, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Ou clamar é assim: me ajuda, por favor, eu preciso, me ajuda, Jesus, filho de Davi. Clamar é se achegar. Agora, quando eu estou aqui e eu resolver reclamar, eu começo a falar assim: está vendo, Deus não está fazendo nada na minha vida. Olha só, a minha vida não muda, as coisas não estão acontecendo nada, tudo está muito ruim. Olha, você começa a reclamar e vê que as coisas não estão acontecendo, Deus não tem propósito comigo nessa cidade, a minha igreja está assim, estou com um problema na minha família. Toda vez que você começa a reclamar, você vai ao oposto daquilo que Deus se alegra. Você começa a murmurar, e Deus não está na murmuração, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus abençoe, pastor Vantuildo.
Então a gente vê que no deserto que a gente passa, que no vale que a gente atravessa, que na enfermidade que nos acomete, há um propósito em tudo. E o Senhor fala aqui a um povo que está espalhado, um povo que está perdido, um povo que está sem a sua identidade, um povo que está longe da sua casa, longe das suas promessas, longe dos seus sonhos. E aí vem a primeira palavra profética para você. Deus manda dizer para você nessa noite: eu te escolhi. Eu lembro que quando ia jogar futebol, eu era criança, eu não era dos melhores. Então, quando tirava os dedos lá, como que é? Parou ímpar não, é quando 2 ou 1 é. Quando a gente tirava ali para ver quem ia jogar, aí um saía e um escolhia, né? Eu sempre era o quarto a ser escolhido, porque eu era ruim de futebol. Tinha vezes que eu era para quinto e nem escolhido eu era. E aí, sabe que eu escolhia para mim poder jogar? Eu ia para o gol. Você está rindo, é? Eu ia para o gol porque ninguém queria jogar. Todo mundo queria fazer no gol, né? Defender. Todo mundo queria atacar. Só que, irmãos, a palavra de Deus fala que os discípulos, ou melhor, quando uma criança nascia no tempo de Jesus, eles pegavam e levavam lá no rabinato para ver se ele poderia ter algum tipo de sabedoria e inteligência, porque se ele tivesse sabedoria e inteligência, o rabino pegava aquela criança para ele educar e transformar aquela criança em um doutor, um rabino e um doutor da lei. Então, quando o menininho era burro, falava assim: volta para casa do seu pai. Aí ele ia ter que ser pescador, semeador, né? Eu tenho uma professora de matemática que ela, um dia eu falei: professora, eu queria estudar lá naquela escola de aviador, o EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Ela virou para mim e falou assim: menino, você é muito burro, esquece disso. Ah, eu sou burro? Você imagina a vontade que eu tinha, né? Irmãos, tudo bem. Eu não fui escolhido por ela. Eu não fui escolhido pela EPICAR. Mas Jesus me escolheu. Jesus me escolheu. Por isso que quando ele vai até os 12, ele foi chamando um por um. Então não foi nós que escolhemos a ele, mas ele que nos escolheu primeiro. Romanos 15 diz: não foi vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e eu vos designei, que vai e dê fruto, e o teu fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedires ao Pai no meu nome, Ele vos conceda. Então, nós somos escolhidos, a família global é escolhida por Jesus. Não adianta eu ficar reclamando o que eu sofri. Eu quero esquecer do que eu passei. Eu quero ir e dar fruto e saber que o meu Senhor me escolheu. Então, ó, quem fez assim para você primeiro foi Ele. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. A segunda promessa que Ele tem para você, como diz aquela irmã bem tradicional, ela fala terra seca. Irmã Nadir, você está se achando como a irmã Nadir da internet. E a segunda promessa é: eu não te rejeitei. E uma das coisas que mais machucam o ser humano é o sentimento de rejeição, que ele é o oposto do amor. A rejeição é você ser desprezado. Ser amado é uma coisa. Quando você não quer saber da pessoa, você deixa ela para lá, é a rejeição. Quantas vezes nós queríamos um abraço e nós acabamos sendo cancelados?
Quantas vezes nós queríamos ser notados, quantas vezes nós queríamos ser reconhecidos, quantas vezes nós queríamos que alguém olhasse para nós e simplesmente ninguém olhou para nós. Como é difícil o abandono, pastor. Como é difícil quando a ovelha vai embora. Você tira o carrapato, carrapicho, bérnia, tosa, você faz tudo, você faz lição completa. Daqui a pouco a pessoa vira e fala assim: te amo, pastor, e vai embora. Você falou, amor miserável é esse. Essa é a unção de órfã. Órfã dá um beijinho na sogra e vai embora. Eu te amo, sogra, e vai embora, vai viver a vida dela. Mas Ruth diz: aonde tu fores, irei eu também. Aonde pousares, pousarei eu também. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. E aonde você for sepultada, também serei sepultado do lado. Ela faz um posicionamento para a vida inteira. Ela diz assim: eu vou estar com você a vida inteira. Eu tenho uma irmã na igreja que ela está muito doentinha. Ela marcou a vida dessa igreja e todo aniversário ela liga e ela canta uma musiquinha assim: parabéns, parabéns, felicidades, com Jesus, você é feliz de verdade. Papai do céu deu mais um ano para você. Então ela liga. Então o irmão faz. A minha Júlia fez aniversário, ela ligou. A outra irmã fez. Só que essa irmã está doentinha. E eu fui, antes de começar a convenção, eu fui na casa dela visitar ela. Ela está muito ruim, muito fraquinha. E eu fui visitar ela. E eu falei: irmã Eulina, eu vim dizer aqui para você o que Deus mandou eu lhe falar. Fala: pois não, pastor. Quando a senhora não vai na igreja, Jesus vem aqui na sua casa. Aí eu orei por ela e no final eu falei: irmã Eulina, ora por mim. Eu ajoelhei e pedi para que ela orasse, colocasse a mão na minha cabeça e orasse por mim. Sabe por quê, irmãos? Se a gente está de pé, porque tem muita gente que ora por nós. Se você está de pé, pastor, tem muita gente que não esqueceu de você. Teu pai não esqueceu, tua mãe não esqueceu, os irmãos que te amam não esqueceu. Tem muita Ruth que vai passar a vida com você. Então, não fique bravo com quem vai, mas celebra com quem está com você. Você não precisa de multidão, você precisa cuidar bem das Ruths que estão com você. Porque o resgate que é Boaz, ele está vindo por causa das alianças que você tem de verdade. Porque Deus, ele ouve conversas. Deus não ouve só oração, Deus ouve conversa. E quando Ruth se posicionou, ela falou assim: você pode brigar comigo, mas eu vou com você. Mas eu sou uma velha, eu não tenho futuro, você é nova, volta lá para a casa dos seus pais, você pode ter um casamento. Falou: eu não quero saber, eu experimentei o gostinho de viver uma vida com Deus junto com você. Terceira promessa: eu estou contigo. Ah, que promessa maravilhosa. Eu estou contigo. Você sabe que existem 3 tipos de enfermidade referente ao passado, o presente e o futuro. Quando a gente olha para o passado e vê o que fizeram conosco e a gente não quer se curar, a gente entra em depressão. Depressão é uma doença baseada no passado. Depressão foi uma pressão que veio para mim, para me jogar para baixo. Quais são as pressões que te marcaram no passado? Aí a doença do presente, síndrome do pânico, medo, ausência e tantas doenças que vieram por causa da internet. São pressões que vêm na sua vida. E tem aquela doença que é sobre o futuro, que é ansiedade. Ansiedade. Saiba nessa noite que o único que pode cuidar do passado, do presente e do futuro é alguém que estava no passado, está no presente e vai estar no futuro. É Jesus. Ele diz: eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje e serei o mesmo eternamente. É você ressignificar,
é ver aonde Jesus estava lá atrás. Porque às vezes você fala, onde o Senhor estava lá atrás, quando isso aconteceu comigo? Ele estava no mesmo lugar, quando ele viu o seu filho morrer na cruz do Calvário. Ele estava esperando você viver um processo, para te levar num outro nível. Então, irmãos, a alegria é que Ele está conosco e Ele não vai nos desamparar. O salmista Davi, ele diz assim: da onde fugirei da tua face? Da onde esconderei do teu espírito? Se eu subir na montanha mais alta, o Senhor está lá. Se eu descer nas profundezas do abismo, o Senhor está lá. Irmão, a nossa alegria é que nós vamos sair daqui com Jesus, e vamos ser enviados daqui com Jesus, e estaremos com Jesus, e quando Jesus vier nos chamar, nós subiremos com Jesus. Quarta promessa: eu sou o teu Deus. Aleluia. Ele é o Quírios, Ele é o Senhor. O que é eu sou o Senhor? Significa que Ele é o nosso dono. Somente um Deus pode ter propriedades. Então, Ele está dizendo aqui que nós somos propriedade do Senhor. E Ele diz nessa noite: ai daquele que me tocar na menina dos meus olhos. Ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Ai daquele. Eu estive em Praga, uma cidade próximo da Áustria, próximo de Viena. E lá eu fui numa praça e tinha um monumento. E aquele monumento era de um homem que viveu 500 anos atrás. E o nome daquele homem era Husinec. Nada mais do que um pastor chamado John Hus. Hus é Husinec, é a abreviação de Husinec. E ele foi fruto, ou melhor, 600 anos atrás, ele foi fruto de uma palavra profética, ou melhor, ele lançou uma palavra profética. Ele é chamado de a semente da reforma protestante. E o Papa mandou matar ele, porque a sua mensagem era muito subversiva, e ele profetizou, e ele diz assim: hoje morre um Hans. Hans significa um ganso, mas ele diz assim: mas daqui 100 anos nascerá um cisne imortal. E nasceu Martinho Lutero. Então, uns 4, 5 anos atrás, eu fui no 500 anos da Reforma Protestante, e eu cheguei lá, e eu descobri o seguinte, que passou 100 anos, fizeram a Reforma Protestante. 30 anos depois, o Papa da época quis fazer a contra-reforma e começou a levantar exércitos para coibir as pessoas que protestavam. E aí fugiram desse momento, os judeus holandeses fugiram, vieram parar no Brasil, depois foram expulsos do Brasil, fundaram Manhattan. E nesse processo todo, convocaram o pessoal de Praga: olha, vai ter a contra-reforma. Eu pergunto, alguém atendeu o apelo? Sabe por quê? Passaram 130 anos e ninguém atendeu o apelo. Sabe por quê? Porque aconteceu um fato no mundo espiritual que marcou Praga. Mataram o nosso pastor. Passaram mais de 550 anos, a Segunda Guerra Mundial. As pessoas queriam se manifestar, queriam gritar, queriam lutar contra o regime nazista, mas eles não podiam. Então eles iam até a praça de John Hus, e eles sentavam em volta na praça de John Hus e faziam ali um protesto silenciado. Ou seja, irmão, eu quero que você saiba uma coisa: um ato que aconteceu com você, nesse momento, nesses dias, ou na sua vida, ele vai ecoar por toda a eternidade. Uma coisa que você faz vai ecoar por toda a eternidade. Eu falei para a irmã Eulina:
Eu quero que a senhora saiba as marcas que a senhora deixou e deixa na nossa igreja. Hoje os adolescentes, quando eles saem para comer e eles vão, alguém faz aniversário, as pessoas cantam a sua música. Então a senhora, como pessoa, tem marcado a nossa igreja. E eu quero dizer para você nessa noite, seja uma pessoa que marque a igreja do Senhor Jesus. Como a irmã Luzia, que já partiu para o Senhor, nós descobrimos o que ela fazia depois que ela morreu. Uma pessoa falou, eu recebi o casaquinho da irmã Luzia. A outra falava, eu recebi um tapetinho da irmã Luzia. O outro disse, eu recebi um pano de prato da irmã Luzia. Ela tinha mais de 70 irmãos que ela dava um presente. Deus quer marcar a sua vida. Fala para o seu irmão. Quinta promessa. Você está vendo aqui que não tem escapatória. Deus, Ele está dando promessa. Eu te escolhi, não te rejeitei, eu estou contigo, eu sou o teu Deus. E agora, a quinta promessa, eu te fortaleço. O Senhor vem te fortalecer nessa noite. Eu não sei se você já passou com um carro em cima de uma plantação de trigo. Quando você passa com um carro numa plantação de trigo, aonde passa o pneu, o trigo faz assim, ó. Mas quando passa 3, 4 dias, o trigo faz assim de volta, ó. Ele levanta de novo. É esse levantar que o Senhor fala, eu te fortaleço. É isso que o Senhor manda dizer para você. Você está cansado? Jeremias estava falando ao Senhor, Senhor, eu estou cansado. Está difícil, eu prego, eles não deixam eu pregar, eu anuncio, me prenderam em casa, agora eu mando Baraque pregar na porta da cidade. Sabe como que Deus anima Jeremias? Jeremias, você está cansado com os que estão a pé junto de você? Como será quando vierem os homens a cavalo? Deus está falando assim, a coisa vai ficar mais veloz. Você está reclamando da velocidade, está devagar, você está sofrendo. E quando ficar mais veloz? Ou seja, Ele está falando assim, seja excelente. Melhore a sua vida. Melhore a qualidade da sua vida. Sexta promessa. Ele diz assim, eu te ajudo. Aleluia. Quantos aqui precisam de um bom advogado? Quantos aqui precisam de um bom médico? Quantos aqui precisam de um bom financiamento no banco? Quantos aqui nessa noite precisam de líderes? Quantos aqui precisam de boas ovelhas? Quantos precisam de bons psicólogos e psiquiatras? O Senhor manda dizer nessa noite para você, eu te ajudo. O Senhor te ajuda. O Senhor te ajuda. Por isso que é um ano para nós vivermos as promessas do Senhor. E a sétima promessa, eu te sustento com a minha destra fiel. Sabe que a destra é a mão da força. Quando você dá a mão para alguém, você dá com a mão direita. Nós somos tão importantes. E o interessante é que esse texto, além de eu encontrar 7 promessas, eu encontro uma palavra, não temas. E aí nós vemos o que tenta nos parar, é o medo. O medo tenta nos parar. Tem pessoas que não dão certo no casamento por causa do medo. Tem pessoas que não dão certo no trabalho por causa do medo. Medo do passado, medo do presente, medo do futuro, medo de pressão. Por quê? Eu quero te falar para você não temer hoje. Primeiro, pois você pertence ao Senhor. Mas agora assim diz o Senhor que te criou a Jacó e te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Família Global, você é minha. Eu sou contigo.
Aleluia. Não temas por quê? Porque Ele conhece o seu nome. Apocalipse 2,13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipa, minha testemunha, minha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Deus sabe se você é fiel, qual é o teu problema, o que Satanás está tentando fazer. Ele te conhece, por isso que você não deve temer. Ele te conhece pelo nome. Êxodo 33:12, disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Moisés fala o Senhor assim: você está mandando eu? Quem sou eu? Eu te conheço pelo teu nome. Quem aqui já assistiu Missão Impossível? Levanta a sua mão. Pois é, eu sei que você não é o Tom Cruise, mas Deus tem uma missão impossível para você. Eu sei que você não é a agente espiã, a mais preparada, mas Deus, Ele tem uma missão para você, e a missão é impossível, é viver o impossível. Porque as coisas possíveis são para o homem, mas as coisas impossíveis são para Deus. Aleluia. Por que não temas? Porque Ele te segura pela mão direita. Por que não temas? Isaías 49:16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuadamente perante mim. Ou seja, o teu nome está escrito na palma da mão direita do Senhor. Por que alguém vai colocar o nome na palma da mão direita? Por quê? Para não esquecer? Para Ele sempre lembrar que tem um propósito na tua vida. Para Ele cuidar de você. Por que não temer? Porque Ele ensina o caminho pelo qual você deve andar. Salmo 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Por que não temer? Porque a única certeza é que Ele jamais nos deixará. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias da sua vida, até os confins da terra. Quem aqui já passou por crise e dificuldade? Levanta a sua mão. Nossa, eu achei que era só eu que passava. Quanta crise e dificuldade às vezes a gente passa, né? Ontem, estava ouvindo uma das mensagens ontem, e o pastor dizia que muitas vezes nós estamos em cima da montanha, mas a nossa alma está lá embaixo. E muitas vezes nós estamos lá embaixo no vale, mas o nosso coração está lá em cima. Uma coisa que eu gosto muito quando eu vejo Jesus falando com os discípulos, Ele diz assim: erguei os vossos olhos e vede que os campos já estão prontos para a cega. Estão prontos para a cega. Por que Jesus, Ele manda a gente levantar a cabeça e olhar para a frente? Porque a gente tem a mania de ficar olhando para nós, para os nossos problemas, para o chão. E lá atrás, o salmista já dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Então, olha, eu estou aqui, ó, isso aqui é uma lâmpada. Então a lâmpada é para mim olhar o meu pé, é para uma decisão que eu vou tomar hoje. Mas quando fala luz para o meu caminho, é que eu vou olhar o caminho, a jornada por toda a minha vida.
Então é para tomar uma decisão aqui, mas é para ter uma meta na minha vida onde eu quero chegar. É ter um foco onde eu quero chegar. E eu não vou chegar pelo meu mérito próprio. Eu não vou mudar a situação pela minha vida. Eu não vou mudar pela minha competência, pelos meus lindos olhos azuis. Eu não vou mudar pela minha conta bancária. Nós acabamos de ver um grande apresentador de televisão, sendo um homem bilionário, que talvez o dinheiro dele resolveria o problema de todo mundo aqui, mas o dinheiro dele não resolve o problema dele lá. E no momento mais difícil na minha vida, quando eu parecia que seria o final, o Senhor me deu Provérbios 3:5. Eu falava: Senhor, o que eu vou fazer? Está tudo acabado. Está tudo acabado. Essa é a minha ajudadora. Está tudo acabado. A verdade virou mentira, a mentira virou verdade. O certo ficou errado. O errado ficou certo. A mentira está prevalecendo sobre a verdade enfraqueceu diante da mentira. Acabou-se tudo, meus planos, os trabalhos que eu fiz, as lutas que eu travei, não adiantam mais nada agora. Eu perdi o meu rumo. E o Senhor diz em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o seu coração. É um pai falando para o seu filho: confia no Senhor de todo o seu coração. Versículo 2: não te apoie no seu próprio entendimento. Não apoie sua vida no seu próprio entendimento, no seu dinheiro, nos seus recursos, na tua sabedoria, na sua força, na sua mocidade. Não se apoie sobre você mesmo. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Reconhece que se você passou algo ruim, Deus estava com você. Tente procurar, relembrar, reconhecer Deus, recontar os seus dias para alcançar um coração sábio e procurar descobrir aonde Deus estava. E número 4, eu endireitarei a sua vereda. Eu colocarei as coisas no lugar de novo. Eu colocarei os prumos. Eu colocarei o caminho certo. Você vai achar o caminho de casa. E eu serei contigo por onde quer que você for. Você crê nessa palavra? Quem aqui? Nós estamos... Isso aqui foi o que o Senhor me deu, para que a gente possa 2024 terminar 2023 fazendo um grande batismo em cada uma das nossas igrejas. Nós vamos marcar data, fazer os lares de salvação, mas o ano que vem vai ser um ano de andar no sobrenatural. Quantos desejam andar no sobrenatural? Olha que coisa interessante. Quando Jesus queria ganhar uma família para Jesus, Ele queria chamar a atenção de uma família, Ele curava um cego. Mas quando Jesus queria chamar a atenção de Jerusalém, Ele ressuscitava um morto. Ele ressuscitou Lázaro. Eu não sei para o que Deus vai te usar para chamar a atenção de quem, mas uma coisa eu sei: você vai viver o sobrenatural de Deus. Você crê nisso? Fica de pé no nome de Jesus. Nós vamos cantar uma música.
que tem a ver com você aqui hoje. Você não caiu aqui de paraquedas. Você não andou mais de 2, 3 mil quilômetros para estar aqui à toa. Você não saiu da sua casa para estar aqui. Você não saiu de Santa Catarina, Paraná. Você não saiu daqui de Florianópolis. Você não saiu daqui não. Sergipe, Maceió, Roraima, Rondônia, Amazonas. Você saiu para ter o impacto com a glória de Deus. Adore ao Senhor, levante a mão. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos, cante, podem se frustrar. A vontade é tua. Coloque a letra para nós, por favor. E a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Cante. Os planos de Deus Ninguém impedirá. pode o vento soprar, oh, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Será que você pode gritar isso bem sem eu? Cante. Bem sei eu que tudo podes, Nem os seus planos. podem se frustrar. A vontade Vontade é sua. e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, 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 não se frustrarão. Não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, Mas os planos, mas os planos de Deus ninguém impedirá. olha só, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém. Impedirá. Quando passares pelas águas, eu Estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Mas eu estou, Contigo, filho. eu estou. Contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia. Recebe essa palavra em nome de